prazer estar aqui junto à BPP Goiás. Agradeço o convite para participar das gotas psicopedagógicas que a Seção Goiás está promovendo. E a solicitação é de que eu fale sobre os obstáculos à aprendizagem e a ação da psicopedagogia diante desses obstáculos. Na nossa experiência, nos nossos estudos, a gente identifica 4 obstáculos ao processo de aprender. Então, há um obstáculo de caráter cognitivo, ou seja, um obstáculo que tem a ver com diante do que o sujeito está sendo colocado, o que está sendo solicitado e o quanto de estruturação cognitiva ele possui para corresponder àquela aprendizagem. Às vezes a pessoa não tem o nível de desenvolvimento cognitivo possível para corresponder e fazer aquela tarefa. Então, esse é um obstáculo de caráter cognitivo. O segundo obstáculo é um obstáculo de caráter afetivo, ou seja, as pessoas estabelecem vínculos afetivos com as situações de aprendizagem. E quando aquela situação de aprendizagem traz alguma memória da vida já percorrida, da sua história vivida, e que faça com que o sujeito se defenda daquela aprendizagem, nós temos um obstáculo de caráter afetivo. Então, a pessoa pode ter a cognição de acordo com o esperado para a situação, mas afetivamente ela não consegue se colocar naquela situação como um aprendiz. O terceiro obstáculo é de caráter interacional, ou seja, a pessoa possui condições para interagir com a outra, interagir com o conhecimento, com o material que traz esse conhecimento, como esse sujeito interage com aquele material. Então, por exemplo, tem crianças que não podem nem ver um material escrito ou que sugira que ela vai precisar escrever, né? Então, ela faz uma interação mais agressiva, mais dispersiva ou mais hiperativa, porque ela entra em ansiedade e sabe que aquela forma de interagir exige que ela tenha um pré-requisito X que ela não consegue ter, então ela começa a ter comportamentos distintos. Ou o que está sendo solicitado é alguma coisa que não tem a ver com a cultura dela, por exemplo, as crianças que mudam de país e que ficam diante de uma outra língua e que precisam corresponder a alguma aprendizagem dessa forma. Então, esse é um obstáculo de caráter interacional e social. E existe também um obstáculo que a gente chama de funcional, ou seja, a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e a dimensão social e interacional interagindo entre si, traz um funcionamento desse aprendiz. E esse funcionamento a criança demonstra a partir de como ela se atém às coisas, de como ela memoriza as coisas, de como ela usa a linguagem para expressar seu pensamento, de como ela usa o movimento para se expressar. Então, esse é um obstáculo que pode aparecer um obstáculo de caráter funcional em qualquer uma dessas áreas. E isso faz parte da tarefa da psicopedagogia. Nós precisamos identificar os principais obstáculos e fazer uma ação psicopedagógica que intervenha, nos motivos principais pelo qual a criança não consegue aprender. Então, por isso, o nosso papel não é ensinar, o nosso papel é ajudar a criança a remover esse obstáculo,
de tal forma com intervenções que possibilitem ela começar a se sentir capaz de aprender. E a hora que ela começa a se sentir capaz, ela começa a se expor mais, começa a se dedicar e começa a conseguir aprender coisas que estavam obstaculizadas. Então, e aí vocês podem estar se perguntando, e como faz essa intervenção? Se o nosso papel não é ensinar, e sim promover o aprender, né? Eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos partir daquilo que o sujeito traz para nós, em termos do que ele sabe e em termos do comportamento. Em termos do que ele sabe, então, se uma criança precisa aprender a ler e escrever, em vez da gente começar trabalhando com a leitura e com a escrita, nós vamos investigar o que ela sabe, né? O que ela sabe da leitura do mundo, o que ela sabe de como representar esse mundo, desenhando, pintando. E a gente entra, a partir dessa bagagem que ela já tem, a gente entra com intervenções, né? Valorizando esse saber, né? Não colocando o holofote no que ela não sabe, né? Mas valorizando o saber. Nossa, mas então você sabe ler essas expressões que tem na revista em quadrinhos? Que bacana! Você disse que não sabia ler, né? Bacana! Você conseguiu contar a história por meio de desenhos. Você conseguiu ler a história por meio de imagens. Então a gente vai valorizando o que ela conseguiu e ela vai se disponibilizando a novas aprendizagens, né? E nós vamos trazendo essa nova aprendizagem da escrita de uma forma, vamos dizer assim, fisiológica em relação ao que ela sabe, e não como uma pedra a ser introduzida naquele saber, meio que desvalorizando o saber anterior. E a gente sabe que todas as elaborações simbólicas, como a brincadeira, como a fala, como as histórias, como o jogo simbólico, como a dramatização, todos esses elementos, essas elaborações simbólicas contribuem para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Então não tem por que a gente começar colocando o holofote sobre o que ela não sabe, mas sobre o que ela sabe e mostrando para ela, a partir das intervenções, as relações que esse saber tem com a leitura e com a escrita, né? E esse é o papel psicopedagógico, né? De intervir e não de interferir, como dizia Alicia Fernandes, né? Intervir quer dizer vir, vêm os dois e se encontram, né? Intervir. E interferir é interferir, machuca, né? Dói, né? Não que a aprendizagem não deixe a gente em desequilíbrio, não deixe a gente em situação de incômodo, mas não precisa ferir, né? Então, acho que a posição da psicopedagogia frente a isso, aos obstáculos, é essa.